E aqui estamos de novo para entrar em contato com o nosso Deus, com essa essência divina que mora dentro de nós. Começando pelo livro Mantras de Vida de Loester. O homem educado na iluminação interna vive na luz, mesmo trabalhando nas trevas. Vive feliz, mesmo estando no meio dos infortunados. É preciso que a gente entenda a felicidade como a plenitude, né? Que a gente nunca vai ser totalmente feliz vendo os outros sofrerem, mas é capaz de se sentir pleno, porque sabe que todos vão sair dessa situação um dia. Todos vamos evoluir e nos tornarmos puros. No Livro dos Espíritos, a pergunta 861. Ao escolher sua existência, o espírito daquele que comete um assassinato sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Fique, porém, sabendo que ninguém foi predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. E a nota de Kardec diz assim: ademais, sempre confundem duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de nós e que independem da nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por consequência, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Muito bem explicado. No livro A Gênese, nós estamos falando sobre milagres. É o capítulo Caracteres dos Milagres. No item O Espiritismo não faz milagres. Ele é bastante extenso, então nós vamos lendo aos pouquinhos. Já não sendo o mesmo que no estado de encarnação o meio em que atuam os espíritos e os modos pelos quais atuam, diferentes são os efeitos que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes que não são os de que nos servimos. Desde, porém, que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis, não há nada de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos pareciam prodígios para certa gente. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o maravilhoso. O mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que serviram de fundamento a uma imensidão de crenças supersticiosas. Entretanto, se diz:
Admite que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio? Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Conhecem-se, porém, todas as leis? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina transportando muitos homens poderia triunfar da força de atração? Ao vulgo, isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que se houvera proposto há um século a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se o fizesse, teriam acreditado estar o diabo às suas ordens. Por que então só o diabo era capaz de andar tão depressa? Hoje, no entanto, não só se reconhece possível o fato, como ele parece naturalíssimo. E hoje em dia, mais ainda, em mais coisas ainda, né? Com a informática, com a eletrônica. Por que, pois, um fluido desconhecido careceria da propriedade de contrabalançar, em dadas circunstâncias, o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? É efetivamente o que sucede no caso de que se trata. Naquela época de Kardec, esse era o ponto principal, né, de como começou o espiritismo até, das mesas girantes, das mesas que se moviam no ar. Então, hoje em dia a gente já não tem mais esses fenômenos corriqueiramente, mas sabemos que aconteceu, né? E sabemos que pode se dar. Vou ler só mais um pedacinho. Uma vez que estão no quadro dos da natureza, os fenômenos espíritas se têm produzido em todos os tempos, mas precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que a ciência dispõe, permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, de onde o espiritismo agora os tira. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação, que, a vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o espiritismo restringe até os seus limites extremos e lhe arrebata o último refúgio. Se é certo que ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência no da materialidade, o que é possível e o que não o é. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é de sua competência, ele não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. E vamos, então, encerrar nossas leituras com as trovinhas de Domingos Borges Barros, no livro Trovas do Outro Mundo, e que se intitulam simplesmente Trovas. A vida na Terra é um drama, cujo entrecho não deslindo. Os que nascem vão entrando, os que morrem vão saindo. Além da velha morada de pedra, cinza e cipreste, a morte diz o que foste, diz a vida o que fizeste.